Bom, boa noite a todos e a todas. Como é difícil falar depois do João Paulo, gente. Deu uma aula aqui maravilhosa, né? Eu vou tentar ficar pelo menos um pouquinho ao nível do João Paulo. Você já está acima. O João Paulo explicou para nós, né, de uma forma bem objetiva e de forma clara, o que o vínculo socioafetivo ele representa. Inclusive, hoje até foi engraçado que quando eu publiquei, né, o folderzinho da palestra, aí uma pessoa botou embaixo: vai ensinar como tirar dinheiro do padrasto. Olha só o preconceito que se existe. Exatamente, não sabe o que é afeto. E hoje o vínculo socioafetivo é uma realidade que não tem como se fechar os olhos. Ainda mais diante do direito de família, do formato que se tem de criação. Eu mesma fui criada desde os meus 8 anos com meu padrasto. Ele é como se fosse meu pai, né? Então, a minha referência de homem é o meu padrasto, de pai. Tanto que eu até brinco, quando eu fui para casar, e geralmente as mulheres têm muito isso, quando vem um homem, elas buscam muito a figura paterna. E eu vi o meu padrasto, eu queria um homem igual a ele, com a índole e o caráter dele. Tamanho, a referência, o vínculo, né, que a gente tem. Vínculo afetivo é isso, é cuidado, como foi falado, é proteção. E hoje, o direito de família, a gente trata isso, são várias questões. Os padrastos que criam os filhos, tios que criam os sobrinhos e tantas outras questões, igual o João Paulo colocou, do patrão que cria o filho da empregada. E que não pode passar sem que nós possamos fazer nada. Até porque um padrasto, às vezes, quer também proteger esse filho do coração. Ou o contrário. Esse filho, às vezes, vê o padrasto, ou até mesmo um tio, ou até mesmo essa pessoa com que ele tem esse carinho tão grande, e ele quer colocar no plano de saúde. Mas ele não pode colocar, porque não tem parentesco, não é consanguíneo. Crianças, às vezes o padrasto também quer resolver a questão na escola, e muitas vezes a escola também esbarra em muitas coisas, questões de viagem. Então são problemáticas que existem que teriam que ser resolvidas apenas no judiciário, para que haja esse reconhecimento desse vínculo socioafetivo. E para ter esse reconhecimento desse vínculo socioafetivo, essa comprovação dessa dignidade da pessoa humana, é todo um conjunto probatório e que não é fácil. É demorado, é desgastante porque as partes passam por audiência, é o juiz que vai estar ali, às vezes as pessoas não estão acostumadas e aí vem aquele temor, poxa, eu tenho que estar na frente do juiz. E às vezes o tempo não favorece esses casos para resolver muitas dessas questões. Então, para tentar amenizar, como o Dr. João Paulo também já colocou, no dia 14 de novembro de 2017, ou seja, algo muito, muito recente, foi publicado o provimento número 63 do Conselho Nacional de Justiça. E esse provimento vem nos facilitar muito, muito, vem trazer mais agilidade, mais facilidade. O que esse provimento ele fala? E ele é muito interessante. Ele trata sobre a padronização das certidões de nascimento. Ou seja, as crianças, elas já, quando são registradas, já têm o seu númerozinho do CPF. A opção de naturalidade, olha que coisa legal. A mãe, ela mora a vida toda aqui em Brasília. Só que ela resolve que quer ter o filho em Belo Horizonte, que ela quer que o filho seja mineirinho. E ela vai para lá porque ela quer que o filho vire depois um atleticano. Igual a mãe. Que o meu filho seja atleticano. Então, o pai aqui cruzeirense morre com isso. Então, a mãe vai ter agora essa possibilidade de escolher. Eu quero que meu filho ele seja um mineirinho lá de BH, onde nasceu essa criança, ou onde a mãe residia no momento do nascimento da criança. Brasília, ela pode escolher um dos dois. Então, é bem legal esse provimento. Ele trouxe essa padronização, a do certidão de óbito, das crianças também, a certidão das crianças havidas por reprodução assistida. Mas esses temas a gente não vai tratar em si, né, nessa nossa palestra. A gente vai para o que marca para a gente, que tem a ver com a nossa palestra, que é sobre a paternidade e maternidade socioafetiva. Então, esse provimento, a partir do artigo número 10, ele começa a tratar alguns requisitos para facilitar a nossa vida e não ter que ir no judiciário para ter, em alguns casos, esse reconhecimento. Poder esse reconhecimento ser feito extrajudicial, em cartório, bem menos burocrático e com muito menos tempo, bem mais rápido, né? E a gente vai começar a dar uma olhada nesses requisitos desse provimento.
é que esse reconhecimento ele pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Não necessita necessariamente ser feito no local onde a criança foi registrada. Isso está no artigo 11 do nosso provimento. Pode ser feito em qualquer cartório. Se vocês tentarem fazer isso, o cartório começar a criar confusão, mostra o provimento. É garantia, pode ser realizado em qualquer cartório de registro civil. Tem que ser, lógico, por uma questão, né? O pai socioafetivo ele tem que ser maior de 18 anos. A diferença do pai socioafetivo, do filho socioafetivo, tem que ter uma diferença mínima de 16 anos. E não pode haver uma relação de parentesco, em linha reta, ascendente ou colateral, segundo grau. E aí a gente vai lembrar das nossas aulinhas de direito de família, a nossa contagem de parentesco, né? A gente pega o ascendente mais próximo e em comum e faz a contagem, ou seja, estou eu ali, meu pai, meu avô, meu tio terceiro grau. Se for meu tio, eu falei que até o terceiro grau não pode, tio já pode. Irmãos, segundo grau, não tem como, irmãos não podem estar lá no provimento também. Ascendentes ou até segundo grau, linha colateral, não pode. Mas o padrasto ele está, linha reta, primeiro grau. Mas ele não é consanguíneo, ele é por afinidade. Então, por isso que o padrasto ele pode fazer esse reconhecimento com o seu filho socioafetivo. E aí a gente viu esses primeiros requisitos, e o Dr. João Paulo falou uma coisa muito interessante. A adoção é um tipo de vínculo socioafetivo. E na adoção, ela tem essas mesmas características, olha lá, no artigo 42. O adotante deve ser maior de 18 anos. A diferença de idade entre o adotante e o adotado deve ser de no mínimo 16 anos. Não pode adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. E isso não é por acaso. Nós acabamos de ver, é um tipo de vínculo socioafetivo a adoção. É uma questão até mesmo de resguardo para o menor, porque você não vai botar uma pessoa que seja menos de 18 anos, menor de idade, para cuidar de uma criança cuidando de outra criança. Não tem como. Tem que ter também uma diferença mínima e parente não precisa, porque se for para isso ele pede a guarda. Um ascendente ou irmão não tem como pedir a guarda. Né? Então, eles são muito equivalentes. E uma coisa que eu acho muito legal, quem está aqui na comissão, que caminha comigo já há um tempo, a gente trabalha quase todos os anos com adoção e sobre apadrinhamento afetivo. E eu vejo aqui, fazendo só uma aspas, né, nos requisitos, a adoção, inclusive porque eu já fui lá na vara da infância, conversar com psicólogos, é uma burocracia enorme, isso é notório. A fila que existe, se por exemplo, igual falou, se às vezes a filha da empregada chega e fala assim, eu quero que você crie, eu tenho uma confiança em você, nós estamos há tantos anos juntas, eu não posso simplesmente chegar e adotar. Eu tenho que passar por todo o processo pela vara da infância, com audiência. Daqui a pouco o menino já está grande e ainda não resolveu. E acaba que isso também estimula a adoção. E aí muitas crianças acabam ficando em abrigo mesmo. E depois dos 8 anos, a gente sabe a dificuldade que é uma criança dessa ser adotada. Então, o reconhecimento desse vínculo socioafetivo em cartório, eu vejo que vai ser uma ajuda muito grande em muitos desses casos. Vai solucionar muito desses problemas. Né? Então, vale a pena essa reflexão, vai ajudar bastante. Embora a lei de adoção, ano passado, a lei 13.509, ela tentou dar uma melhorada nisso, com o Cadastro Nacional de Adoção. Mas a gente sabe que é muito complicado, difícil resolver essa questão. Ainda mais quando já está maiorzinho, poucos querem, né? Então, vamos voltar para os nossos requisitos. Inclusive, que faz parte da adoção também. A partir do reconhecimento, você reconheceu, esse reconhecimento, ele é irrevogável. Ou seja, reconheceu, perdeu o Playboy, acabou. É como se filho seu fosse biológico, não tem volta. Por isso tem que pensar muito antes, até porque não é uma brincadeira. Né? Nós estamos dando com vidas, com sentimentos. Traz direitos e deveres para ambas as partes. Para mim. Traz para ambas as partes, porque vai dar direito sucessório. Alimentos, tanto o pai pode pedir para o filho também alimentos, como o filho para o pai. A questão do poder familiar, ainda mais quando é menor, tem o poder familiar, de guarda, de cuidado, que o Código Civil nos estabelece.
Então tem que ter esse cuidado mesmo, é irrevogável, você não pode fez, não tem como olhar para trás. Agora uma dúvida aqui. A pessoa vai lá, tem o pai, tem a paternidade socioafetiva, tem o pai socioafetivo, e aí se divorcia com a sua mãe e a criança, né? Pede pensão para os dois? Pede para os dois. Pede para os dois. Aí eles responderiam solidariamente? Exatamente, mas isso a gente vai pegando para azul. Mas é isso mesmo. Os dois passam a ser pai, gente, é como se o filho fosse. Então tem direito sucessório, tem direito a alimentos. Então, o único caso que o provimento diz, no artigo 10, que você pode tentar revogar, e aí você vai tentar pleitear isso judicialmente, são os casos de vício de consentimento, que está no artigo 188 do Código Civil, ou por erro, ou por fraude, ou por simulação. Os únicos casos. Fora isso, é irrevogável. E aí, respondendo a pergunta até da doutora, mas é bagunçado assim? Eu posso ter quantos pais socioafetivos eu quiser para pedir pensão, de repente? Aí a pessoa olha para minha amiga, é tão fofinha, eu quero reconhecê-la como minha filha socioafetiva. Não, também não é bagunçado. Como a gente falou, direitos e deveres para ambas as partes. No campo de filiação, só pode ter 2 pais ou 2 mães. Por enquanto, né, doutora? É o que o provimento diz por enquanto, a não ser que você vá brigar na justiça. Mas o provimento, ele fala que só são 2 pais ou 2 mães, é justamente para isso, para evitar, de repente, até um enriquecimento ilícito. Poxa, eu vou ficar de olho porque eu sei ali que o fulaninho ali tem o dinheirinho ali, eu vou me aproximar, tô vendo que ele tá com o pé na cova, velhinho, vou cuidar dele para ele me reconhecer, né? Então, por isso que não pode ser bagunçado, 2 pais, 2 mães, é o que diz o provimento no campo de filiação. E esse filho também socioafetivo, que é importante a gente esclarecer, ele também tem que aceitar. Se ele for menor de 12 anos, ele já assina. No momento lá do cartório que você faz o termo, ele já pode assinar. Ok? Se esse vínculo já estiver sendo pleiteado em juízo, não tem como ser feito via cartório. Ok? Aí você vai ter que fazer via judicial. Vai apertar isso, né? Vai. Vou mostrar para vocês agora o que acontece. A pessoa chegou, falou assim, eu quero reconhecer esse filho socioafetivo. Vou em qualquer cartório. Olha o formuláriozinho. Eu peguei esse aqui lá do segundo ofício. Ele vai ter a qualificação desse pai socioafetivo, desse filho. E olha que está lá a declaração. As mesmas coisas que eu falei, para que justamente a pessoa fique ciente do que ela está fazendo. Vai estar lá, ó. Eu reconheço, ó, a filiação socioafetiva é verdadeira, o reconhecimento de filiação socioafetiva, a adoção não foi pleiteado em juízo, possui diferença de idade de 16 anos, não há vínculo de parentesco biológico na linha de ascendente ou de irmãos com o filho reconhecido. Tem conhecimento que o filho reconhecido passará a ter todos os direitos legais de filho, inclusive os direitos sucessórios, em igualdade com os filhos biológicos ou adotados, sem distinção. Tem o senso de que o reconhecimento é irrevogável. Justamente para que naquele momento a pessoa já saiba tudo, já está assinando ali, tendo total ciência do que ela está fazendo. Até porque se ela prestar uma informação falsa é crime, né? Pelo Código Penal, 229, falsidade ideológica. Ela tem que reconhecer ali como verdadeiro, tanto dentro dos padrões estabelecidos nesse termo de reconhecimento. E aí, passando essa fase toda, em uma semana, e aí eu vou tomar a liberdade de mostrar como fica a certidão de nascimento, e aí eu vou dizer que porque a minha cliente me prestou, inclusive ela está ali, que é a mãe das crianças, ela quis vir, e olha como que ficou a certidão de nascimento. E eu achei bem interessante isso aqui. Tem lá o nome da mãe, dos 2 pais, o biológico e o socioafetivo, e dos avós socioafetivos, não só dos biológicos. Isso eu achei muito bacana, porque é família, gente, passa a ser família. Direito sucessório, tá ali. E não fala o vínculo, né? Não, é vó, não tem. Tá ali, ó, os nomes dos pais, os nomes dos avós, sem distinção, não fica falando biológico, como se filho fosse.
fosse, acabou. E aí eu sei que a dúvida que ficou, e eu deixei por último de propósito. E o pai biológico nessa situação toda? Porque, né, igual a doutora Brenda estava aqui ansiosa, mas e o pai? E o pai? E o pai? Não, mas eu falo isso, gente, porque eu sou mãe, então eu fico me colocando na situação. Eu não gostaria que um filho meu, se eu exerço como mãe zelosa, a função eu não gostaria de ter. Na certidão de nascimento pode ser apego, mas eu sou da criação do apego mesmo. Eu durmo com os meus filhos mesmo. Eu não viajo sem. A doutora Miriam sabe que todo lugar que eu vou eu levo a minha filha. Hoje eu não trouxe porque ela estava doentinha. E aí, de repente, vem uma outra pessoa lá só porque está convivendo com o nome da mãe. Pode falar, Adriana. Vem cá. Ela pediu para mim, não façam isso com seus clientes, por favor. Eu só fiz isso porque ela é uma grande amiga e ela quis participar, porque para eles fez uma diferença muito grande na vida deles. Né? Então ela vai falar um pouquinho aí para vocês. Depois eu volto no assunto, só para dar uma falada. Obrigada, doutora. Eu acho assim, que de 12 a 18 a criança pode assinar, né? Se a criança tem 12 anos para frente, ela mesma já tem essa maldade também. Você pode ensinar suas filhas, né? Os seus filhos. Olha, filha, seu vínculo é comigo. Você não tem esse vínculo com a sua madrasta. Você pode fazer essa manipulação com a criança. A verdade é essa, que a mãe acaba realmente manipulando o próprio sentimento da criança. Então, assim, você tem como defender os seus filhos dessa maneira, né? E antes dos 12, você tem que assinar. Se a madrasta quiser fazer isso, você tem que assinar. Se você não assinar, vai via judicial. Não, mas isso aí no cartório. Mas judicialmente, sim. Pois, aí que tá, o pai pro cartório. Gente, lógico, se o filho for maior de idade, não precisa. Agora, se o filho for maior de 18 anos, se o filho falar, não quiser autorização do pai biológico e quiser que seja conhecido, vai ser feito. Sim. Por via cartório. Se for menor, precisa, senão não tem como ser feito via cartório, vai ter que ser judicial, e aí vai ter que ter todo aquele conjunto probatório que a doutora Brenda está falando, vai ter que, né, vai ser aquela briga toda. Porque, igual ela falou, tem pais que realmente não são ausentes. Né? Tem pais. No seu caso, como é que o pai reagiu? Olha, foi interessante, porque a gente já tinha, assim, feito toda a gente já estava se armando para ir para a justiça, porque ele não queria colaborar de jeito nenhum. E assim, eu acho que uma luz se abriu na cabeça dele no sentido de pensão, porque o tempo todo eu pensava, gente, se dividir, é isso, o que ele está pensando? Ele não sabe que ele vai dividir essa obrigação com outra pessoa, ele não está raciocinando, aí de repente, e ele concordou. Na verdade, não foi nem tão de repente. A Miriam, ela é uma pessoa abençoada por Deus. Tudo que ela toca vira ouro. Na verdade, o que aconteceu foi que eu estava com uma outra advogada muito competente também, e a gente estava tentando conversar com ele e as coisas não andavam, e eu nem sabia que tinha saído essa resolução. E a gente querendo ir para a justiça e tal, e aí a doutora Miriam, que acontece de ser amiga do meu esposo no Facebook, porque eu não tenho perfil do Facebook, então eu acompanho pelo dele, ela colocou lá, gente, olha minha página e tal, eu entrei na página dela e fiz sobre a resolução. Aí liguei pra ela e falei, doutora, eu não chamo ela muito de doutora não, porque eu sou irmã do Marcos. É isso, é minha cunhada, gente. Então, falei, Mirinha, você colocou isso no seu site, então como é que é isso? Ela falou, não, qualquer dúvida que você tiver, você entra em contato comigo, mas tá tudo lá. Aí eu entrei, liguei pro pai biológico, e assim eu falei, foi por ela, porque não tinha minha explicação. Aquela briga toda, de repente, ele aceitou. Então a gente foi pro cartório e eu vi pela primeira vez ele conversando com meu marido como se fossem amigos, assim, de longa data, foi a coisa mais estranha. Ele nunca pagou pensão. A mãe dele paga como se fosse ele. Por isso que aí ele assinou junto com o Marcelo. Inclusive o Levi já assina, né? Mas ele quis assinar do mesmo jeito. Então não sei se você vai mostrar aí o documento. Mostra? Não, dele não. Tem a assinatura dele, mas não precisava, porque de 12 anos para frente a criança já pode assinar e o pai biológico não precisa mais assinar. Antes de me retirar... Não. A partir de 12 anos, a criança ela tem que assinar. Junto.
Mas o pai também tem. Tem, pai, é só a partir de 18 anos, maior de idade, que não precisa. O pai não precisa. A moça do cartório precisa. Aí, ó, ela falou que no cartório não precisa, mas Não, o provimento e outras coisas. existe. Então, para não ter essa confusão em cartório, O pessoal do cartório ainda não sabe muito bem o que eles são perdidos. É só uma coisa que eu queria comentar antes de partir. A gente teve que ir no aeroporto pedir autorização de viagem para ele viajar com o filho sócio-afetivo dele, porque na identidade ainda não constava. Eu ainda não atualizei a identidade. E aí a moça lá do... Como é que é o nome do órgão que ele... Da vara, ela fez, que aberração! Eu posso bater uma foto disso? Eu falei, pode. Ela, meu Deus, que absurdo, virou bagunça. Isso e no meio de vocês ainda. Tem que preparar mais as pessoas. Mas os cartórios, as pessoas ainda, isso tudo é muito novo. Isso causa realmente. É muito. Gente, não tem nenhum ano. Igual ela falou, o provimento ele fala saiu que em 2017, mas só começou a vigorar em 2018. Em janeiro de 2018. Então, assim, tudo é muito novo. Então, até agora ela botou, o provimento ele fala que até, né, assim, o pai tem que dar o consentimento, o pai biológico, né? E o filho, lógico, mais maior de 12 anos, tem que estar aí assinando junto. Mas ela falou, por exemplo, lá no cartório que ela foi, não precisou. Mas, para evitar, é bom que haja essa concordância. E outra coisa, uma inovação também, se esse pai, vamos supor, porque é lógico, né, gente, às vezes a pessoa assume gado vai ficar o tempo todo, às vezes lá, muda, né? Se o pai não está mais aqui em Brasília, foi para lá não sei aonde, pode ser feito por procuração perfeitamente. O provimento nos garante também isso. Pode ser feito por procuração, ou se esse pai ou essa mãe faleceu. Certidão de óbito, gente. Não tem jeito, tem que pegar e aí pega para o outro que sobreviveu da autorização e manda para o cartório. Inclusive, eu até liguei, por curiosidade, nesse do segundo ofício, eu perguntei, mas e se o pai faleceu? Como que é o procedimento do cartório? Como que vocês estão fazendo aí? Ela, não, a gente pega a certidão de óbito e a gente faz uma análise. Porque eles também estão falando, eles ainda estão meio perdidos. Faz uma análise. Mas não tem como, a pessoa morreu, já morreu. Não tem como. Aí ele vai ligar. Sim, indefinido. Indefinido. Imagina, por causa disso não tem nem lógica. Né? Vou analisar o tabelião definido. Tem nem lógica isso. Mas esses são os procedimentos, né, pra gente, que está sendo feito. É assim, igual eu falo, se conselho fosse pode não dava, a gente vendia. Então, eu não quero dar um conselho. Quem sou eu? Mas, assim, uma orientação. Quem quer atuar na área de família, gente? Hoje, o direito de família, ele visa a composição, a extrajudicialidade. Hoje, a gente tem o inventário extrajudicial, o divórcio extrajudicial. Até agora usa o capel que não é direito de família, mas já é feito extrajudicial. Então, é um nicho que a gente tem que ficar atento. Leiam o provimento todo. Não é longo, é pequeno, é de fácil entendimento. Dá para você pegar bastante coisa, né, do provimento e vá por esse lado. Igual eu tô falando, às vezes surge dessas situações que pode ser uma porta aberta para você. Algum amigo, família, chega lá, provimento, ela viu que eu tinha colocado no site. Não, vou seguir por esse lado para ser mais fácil. E graças a Deus que deu certo. Em uma semana, a certidão de nascimento já teve toda essa alteração. Foi rápido. Né? Então, fica essa dica para vocês. Então, quero deixar também com vocês. Eu quero essa carta aí. Vou cobrar por essa carta. Quero essa carta. E também quero esse negócio assim. Ué, gente, vai que a gente tem que adequar os nossos. Aquela carta. Vão receber uma do marido, né? Mandar Tá bem. Agora o negócio é assim. Então, quero deixar meu muito obrigada. Não, obrigada, vou estar errado ali. Muito obrigada. Esse aqui é o meu e-mail, para quem quiser também tirar dúvidas, se quiser o material, qualquer coisa, eu fico inteiramente à disposição. Tá, ok? Muito obrigada.